Então, pessoal, bom dia. Fazer só uma rápida revisão do que a gente viu na última aula. Nós vimos um resultado interessante. Talvez a gente não tenha observado direito, mas é um resultado muito importante. Nós fizemos o seguinte: nós fizemos o cálculo da potência média do sinal recebido numa certa situação, num ambiente com uma quantidade suficientemente grande de componente multipercurso. Aí o primeiro exemplo, o primeiro caso que a gente resolveu foi o de um pulso sendo transmitido. Então vamos lembrar que nessa nossa análise temporal, a gente está analisando os sinais através do seu envelope complexo. Então aqui está o envelope complexo, a representação gráfica do envelope complexo de um pulso com uma certa duração t e que é transmitido por esse ambiente com componentes multipercurso. E lá no receptor, os terminais da antena receptora, o envelope complexo do sinal que chega, o sinal Y, usando a letra R para representar esse envelope complexo, são réplicas atenuadas, defasadas. Aqui o defasamento não está classificado, demonstrado graficamente, mas elas são defasadas e atrasadas desse sinal que foi transmitido. E aí, se o tempo de duração desse pulso for suficientemente pequeno, de tal maneira que essas réplicas que chegam atrasadas não se combinem, não se acavalem uma com a outra, a potência média que chega naquele local do pulso que foi transmitido, né, do sinal recebido, é simplesmente a soma das potências médias de cada uma dessas réplicas. E depois a gente repetiu o exercício assumindo agora um tom monocromático, um sinal monocromático, uma portadora sem modulação. Ou seja, aqui é um sinal faixa estreita. Antes era um sinal banda larga, aqui é um sinal faixa estreita. E repetimos os procedimentos, mais uma vez utilizando o envelope complexo, e no final, como esperado, a gente obtém que a potência média do sinal não é a soma das potências médias individuais, até porque você sabe que potência não há superposição para potência, a não ser como no caso anterior, onde os sinais chegaram separados uns dos outros. Mas nesse caso, as réplicas também são senoidais e elas chegam continuamente. Então há superposição entre elas, consequentemente, a potência média não é a soma das potências médias individuais. Porém, se você tiver uma quantidade suficientemente grande, N, suficientemente grande de componentes multipercursos, e se você fizer uma média, seja ela temporal, seja ela espacial, no entorno daquela localidade, porque se você fizer esses cálculos muito afastados, uma coisa não está correlacionada com a outra. Se você fizer uma média espacial, temporal, dos valores médios de potência que chegam, a média desse somatório duplo tende para zero. De maneira que o valor esperado para a potência média naquela região é dado pelo somatório das potências médias individuais. Foi esse resultado que a gente obteve no final da aula passada. Consequentemente, os modelos estudados anteriormente até a segunda prova, como, por exemplo, os modelos log distância, sombreamento log normal, etc., mesmo nas caracterizações banda larga, mesmo em sinais de rádio mais banda larga, modulados em frequência, em ângulo, em código, etc., esses modelos ainda são utilizados não para calcular a potência média, mas para calcular o valor esperado daquela potência média no entorno de uma certa região limitada espacialmente. Desde que você esteja num ambiente com multipercurso e essa quantidade de componentes seja suficientemente alta. E os autores dizem que, tipicamente, com 6 ou mais componentes significativas multipercurso. A gente vai começar a aula de hoje
resolvendo um exercício para tentar ilustrar a ideia do final da aula passada. Mas antes disso, alguém tem alguma pergunta? Então, prosseguindo, é um exemplo muito simples. Nós poderíamos usar, inclusive, aquele exemplo usado umas aulas para trás, do modelo de 2 raios, para exemplificar isso aqui. Mas eu resolvi mudar a geometria, mas essencialmente é a mesma coisa. E para não complicar muito, nesse caso aqui, nós temos só 2 componentes multipercurso. Então, nessa situação, tem uma antena transmitindo. Entre a antena e o receptor, esse carrinho é o receptor, não há nenhum obstáculo. Lá atrás tem um prédio ou um morro, ou seja lá o que for. Também não tem nenhum obstáculo aqui no meio do caminho. Você vai ter uma componente que vai ser espalhada ou refletida por esse obstáculo e que chega até o seu receptor. Consequentemente, essa segunda componente ela percorre um percurso maior, enquanto que a primeira percorre só D1, a segunda, não levando em conta as inclinações, né, percorre D1 mais D2 mais D2. Ela chega 2 vezes D2 vezes a velocidade, né, da luz, depois no receptor. E, para melhorar ainda mais, vamos colocar esse receptor em movimento. Então tem aqui, ó, receptor em movimento uniforme, e arbitrariamente estou dizendo que ele está se movimentando na direção da antena transmissora. Ele poderia estar se movimentando em qualquer direção, mas ou na direção da antena transmissora ou na direção do obstáculo, facilita a montagem matemática do problema. Aí eu arbitrariamente decidi colocar esse automóvel, esse receptor, indo na direção da antena transmissora, mas eu poderia também fazer com ele andando na direção do prédio. A conclusão final ia ser rigorosamente a mesma. Então, olha só o enunciado. Num certo instante de tempo, que a gente vai classificar como t igual a 0, eu tenho essa situação. A distância entre a antena e o receptor é d1, a distância entre o receptor e o obstáculo, d2. E esse receptor, esse automóvel, tem uma velocidade de 10 metros por segundo. O sinal é um sinal faixa estreita, é uma portadora sem modulação. Então, repara, eu estou voltando aos casos que a gente investigou até a segunda prova. Mais uma vez, uma portadora sem modulação, é um sinal faixa estreita. A primeira componente, ou seja, esta direta da antena até o receptor, ela chega naquele instante de tempo com uma potência de menos 70 dBm. Ou seja, se você fizer as contas, 10 a menos 10 watts. A segunda chega atrasada e chega 3 dB mais fraca. Ou seja, a segunda vai chegar com menos 73 dBm. Ou seja, metade da anterior, 0,5 vezes 10 a menos 10 watts. Nós vamos assumir que a antena receptora ela não tem um ganho, uma diretividade que privilegie uma ou a outra componente. Então a gente vai falar o seguinte, ó, essa antena do receptor, ela é isotrópica, ela recebe da mesma maneira, seja lá a informação que venha de qualquer direção. Então, sem levar em consideração a diretividade da antena receptora, calcule a potência média nessa situação. Alguma pergunta por enquanto? O enunciado ficou claro? Então, do que a gente já viu, nós sabemos que o sinal que chega, a gente sempre usa o Y, o sinal que chega no receptor é um somatório, é uma soma de 2 componentes. Uma com uma certa amplitude A0, de tal maneira que A0 ao quadrado sobre 2 dê 10 elevado a menos 10 watts. Ó. E ela percorre, uma distância que é D1,
menos VT, porque já que eu assumi que o receptor anda na direção da antena transmissora, essa distância D1 ela vai sendo diminuída de V vezes T. Já para a segunda componente, a frequência é a mesma para as duas. Ela vai percorrer uma distância que é D1 mais D2, depois D2 novamente, por isso que o D2 aqui aparece multiplicado por 2, e essa distância aumenta, ao invés de diminuir, ela aumenta, já que o receptor está se afastando do obstáculo. Então, mais VT. Como teve aqui uma reflexão, ainda incluí aqui, ó, por preciosismo, coloquei aqui uma fase devido ao mecanismo de propagação, reflexão. E a amplitude é tal que a potência dessa segunda componente é metade da anterior. E aí nós vamos trabalhar em cima desse sinal e calcular a potência média dele. E ver o que acontece. Alguma pergunta? A gente podia fazer o cálculo aqui em cima, porque o sinal é muito simples, mas como a gente tem feito até então, vamos usar o envelope complexo, que a gente sabe que potência média, no nosso caso de sinais de comunicação, pode ser calculada através do envelope complexo. Então, repara, o envelope complexo tem uma definição que é semelhante, análoga ao do fasor. Na verdade, o fasor é um caso particular do envelope complexo. Então, repara, retirando a variação ômega-t aqui de dentro, este é o envelope complexo para o primeiro termo, para a componente direta, e este é o envelope complexo da componente refletida. Para você obter o sinal novamente no domínio do tempo, basta multiplicar por E elevado a J ômega T e tirar a parte real. E aí sabemos que o cálculo da potência média do sinal é a mesma coisa que calcular o valor médio do módulo do envelope complexo ao quadrado e dividir por 2. Então, note que o sinal recebido é a soma de dois sinais sinoidais, cada um com aproximadamente a mesma frequência, porque a velocidade é pequena, o desvio Doppler a gente vai ignorar aqui, desde que a velocidade do móvel seja baixa. Então, a potência média do sinal vai ser basicamente calcular o módulo daquele envelope complexo ao quadrado e dividir por 2. Não pode ser, logicamente, que um módulo ao quadrado dessa soma não é a soma dos quadrados de cada um desses termos. Então, para fazer a soma, nós vamos, ao invés de trabalhar com parte amplitude e fase, a gente vai trabalhar com parte real e imaginária. Oh, perdão, desculpa. Antes disso, eu vou eliminar essa exponencial, eu vou passar essa exponencial para fora em evidência e vou subtrair esse argumento desse outro. Então, repara, quando eu fizer isso, o D1, que aparece aqui, vai ser cancelado por este, e o menos VT vai passar para cá com um sinal positivo, por isso que fica dobrado nesse termo. E essa exponencial eu passo para fora, só que o módulo dessa exponencial é unitário, por isso que sumiu. Então, sem nenhuma aproximação, eu reescrevo este termo aqui, ó, desse jeito. Não sei se ficou confuso. Alguma pergunta? Agora sim. Então, eu vou trabalhar aqui com parte real e parte imaginária antes de para tirar esse módulo ao quadrado. Então, repara. Esse termo a zero, eu estou assumindo real, então ele vai ficar junto com a parte real desse termo aqui. Esse termo daqui, ó, o A1 é real, aparece dos dois lados. A parte real disso vai ser o cosseno. Então, este termo vai somar com A0.
enquanto que a parte imaginária vai ser aquela do seno. Então, separado isso daqui em parte real, parte imaginária, o módulo disso tudo aqui ao quadrado vai ser a soma da parte real ao quadrado, tá aqui, mais a parte imaginária ao quadrado. Quando a gente expandir esse quadrado, ó, aqui vai aparecer, um dos termos que aparece aqui vai ser A1 ao quadrado, cosseno ao quadrado. E aqui vai aparecer A1 ao quadrado, seno ao quadrado. Isso vai dar A1 ao quadrado. Então, no final, quando você expandir os quadrados e somar os dois termos, você termina com isso daqui. Então, observe o seguinte, a potência média do sinal, como esperado, não é a soma das potências médias individuais. É a soma das potências médias individuais mais esse termo aqui, ó, que representa, de alguma maneira, a interferência entre os dois sinais, o batimento entre os dois sinais. Dependendo da posição onde você está, ou seja, como tem movimento, dependendo do instante de tempo em que você faz a medição, por causa da interferência hora construtiva, hora destrutiva, você pode calcular ou medir uma potência média naquele instante de tempo, naquela posição maior ou menor do que a soma das potências médias individuais. Tudo que eu fiz aqui foi somar as potências médias individuais e colocar o valor aqui, ó. Logo, o nosso PY não é igual à soma das potências individuais, das potências médias individuais. Por enquanto, alguma pergunta? Então, repara que isso é um modelo, uma caracterização faixa estreita. A gente está assumindo uma portadora sem modulação sendo transmitida. Agora, o que vai acontecer se você repetir esse cálculo ou essas medições ao longo do tempo? Mexendo no seu receptor ou fazendo as medidas em volta do receptor em diferentes instantes de tempo. Ou seja, o que vai acontecer se você calcular o valor esperado dessa potência média? O que vai acontecer? Pergunta, pessoal. O que vai acontecer? Se você repetir esse cálculo para alguns instantes de tempo, a partir de t igual a zero, o que você acha que vai acontecer? Aí vai valer o resultado anterior e vai ser a soma das potências Isso. médias. Provavelmente, né? Porque sempre tem um azar de você amostrar do jeito errado, mas provavelmente, se você repetir esse cálculo em diferentes posições no entorno da região, não pode ser muito afastado, senão você perde a correlação entre esses eventos. E de uma maneira suficientemente grande, provavelmente, quando você fizer a média das medições, vai dar a soma das potências individuais. Porque a tendência disso aqui é ter um valor, um cálculo, um valor médio nulo. Analiticamente, a gente vê, não, essa aqui tem média zero. Mas eu estou falando, se você for medir, às vezes as medidas não são feitas da maneira mais apropriada. Até porque você não sabe o que vai acontecer. Você tem que ter uma ideia antes e tentar fazer as amostragens da maneira correta. Mas se tudo for feito direitinho, a tendência é que a média desse termo aqui dê zero. Ou seja, os modelos anteriores, que a gente estudou até a segunda prova, eles não vão te dar ou definir a potência média, mas sim o valor esperado para aquela potência média. Isso vale tanto para caracterização faixa estreita, como é o caso aqui, como também para caracterização banda larga. Se por acaso
ao invés de uma senoide, a gente tivesse transmitido um pulso suficientemente estreito, de maneira que as duas réplicas que chegam no receptor não tivessem uma em cima da outra, a gente obtém o mesmo resultado. Talvez o valor fosse outro, né? A potência fosse outra, mas o resultado final ia ser a potência média e a soma das potências individuais. Então, como isso vale tanto para um extremo como para o outro, a gente extrapola e diz que isso vale o tempo todo, se as coisas forem bem feitas, forem bem medidas. Na próxima transparência, na verdade, o exercício termina aqui, por ser muito simples. Na próxima transparência, eu só repito esse cálculo, não sei nem porquê, já faz tanto tempo, nem sei por que eu fiz de novo. Acho que foi por causa desse mais aproximadamente aqui. Eu quis ser mais preciso, mais realista que o rei. Aí eu repeti o cálculo com todos os rigores, ou seja, eu fiz o cálculo mesmo. Peguei, integrei, num certo período, ainda fiz o período ser múltiplo. Ou seja, vai de nt até n mais 1t. O tratamento desse integrando é igualzinho como foi feito lá fora. Igualzinho como foi feito lá fora, até porque é a mesma expressão. Lembrando que o meio está aqui fora. A metade, o meio, já foi colocado aqui fora. Essa integral é simples, ela sai no braço. Ela sai no braço. E quando você inserir lá os resultados correspondentes aos limites de integração, vai dar isso daqui. E aqui foi usado o fato de que a velocidade do receptor, por maior que ela seja, ela nunca vai ser comparável, bom, pelo menos nos dias de hoje, né? Quem sabe no futuro, comparada com a velocidade da luz. Então, o termo kV que aparece aqui, ó, K vezes V, ele tende para zero. E aí, onde aparecer seno de kV, você diz que vale kV. E onde aparecer cosseno de kV, você diz que vale 1. Então, no final, você chega nesse resultado, que é o mesmo de antes. É o mesmo de antes. Esse N que aparece aqui, que não apareceu antes, simplesmente está dizendo que você está repetindo o cálculo vários períodos depois. O resultado é o mesmo. Então, eu fui mais preciso aqui, não sei qual foi a ideia. Bom, uma das duas transparências não é necessária. Talvez pudesse ficar só essa daqui. Mas, enfim, no final você chega no mesmo resultado e, consequentemente, na mesma conclusão. Ou seja, se agora você pegar e calcular o valor esperado para a expressão anterior, se a quantidade de componentes multipercurso... Aliás, aqui não tem esse problema, né? Só tem duas componentes multipercurso. Mas aí você precisa tomar cuidado como você amostra. Aqui, como é tudo analítico, deu certo. A média desse termo tende para zero e você fica com a soma das potências médias individuais, ou seja, de cada componente multipercurso. E aí nós chegamos na conclusão que a potência média de um modelo banda larga vai corresponder ao valor esperado da potência média calculada através de um modelo banda estreita. Ou seja, os modelos que estudamos até a segunda prova não são jogados fora, mesmo quando a caracterização é banda larga. E a equação importante é essa daqui, ó, para reaproveitar aqueles modelos. Ou seja, você pode, se for o caso, colocar os modelos no computador, repetir os cálculos para diferentes distâncias, diferentes instantes de tempo, desde que você não saia do entorno da localidade, e usar os modelos anteriores para fazer o cálculo ou para estimar o valor da potência média de um sinal banda larga. Alguma pergunta? Professor, Oi. no caso onde é banda larga, mas não tem componente multipercurso, ainda assim vale também, né?
se você não tem componente multipercurso, não há desvanecimento de pequena escala. É, Então, aí não vale, lógico que vale. não, é porque, por exemplo, o desvanecimento de pequena escala, ele é mais por questão de chegar no receptor por caminhos diferentes do que por exemplo, só ter obstáculo. Porque, por exemplo, pode ter um local que é bastante aberto, mas aí tem alguns carros passando, algumas pessoas passando. Isso vai virar componente de multipercurso de qualquer forma, então vai ser sempre vai ter multipercurso? Não sei se eu confundi um pouco na hora de perguntar. Tudo Deixa eu vai tentar Ah, vai. perguntar melhor. Porque, assim, em ambiente urbano tem bastante componente multipercurso, e então você pode sim modelar um sinal de banda larga dessa forma. Num ambiente rural, por exemplo, que não vai ter muitas componentes de multipercurso. Às vezes pode ser que tenha duas, pode ser que tenha três, não seis ou mais. Aí Hum. nesse caso, fica no meio do caminho ou ainda assim dá para usar os modelos que a gente está olhando? Os modelos que a gente está olhando, quanto menos componente multipercurso houver, fica mais simples, porque os desvanecimentos de pequena escala, eles tendem a diminuir. A variabilidade do sinal diminui. Então fica mais fácil você estimar o que acontece com o sinal recebido. Não só em amplitude, como a gente tem feito até agora, né? Como também em fase, coisa que a gente não tem que lembrar que esses efeitos multipercursos também afetam a fase do sinal que chega. E esse assunto a gente não tem tocado aqui no. A gente nem vai falar sobre isso aqui no curso. A gente tem sempre pensado em termos de amplitude, atenuação, potência. Mas se você tiver um ambiente rural, os modelos anteriores são até a tendência que eles forneçam resultados melhores. Os Então, professor, comentários. Oi? então, por exemplo, porque assim, a gente viu os modelos banda larga e a conclusão foi, se tiver bastante componente multipercurso, o valor esperado vai ser a média e então a gente aplica as mesmas coisas que a gente já tinha visto. Mas É. caso não tenha multipercurso, dá para aplicar também, então é como se a gente pudesse só generalizar? O que vai acontecer é o seguinte, repara, vamos voltar nesse mesmo exercício. Esse é um exemplo onde tem pouca componente multipercurso, tem só duas, o direto e o refletido. Então, repara, deixa eu pegar uma equação aqui mais apropriada. As duas são iguais. Vamos pegar esse termo aqui, ó, esse vermelho aqui. Isso é o que chega. Repara, aqui o exemplo é tão simples que você conseguiu uma resposta analítica. Na prática, isso não vai acontecer. Você não vai ter uma resposta analítica como essa, tá? Por isso que aqui deu certo. Imagina o seguinte: esse é um sinal. Vamos esquecer a velocidade, porque aqui tem duas coisas: posição e tempo, né? Vamos parar, vamos congelar isso daqui. A velocidade está parada, tá? Mas você consegue medir em posições diferentes. Então, você vai mudar o D2, ou seja, você vai medir na posição onde o carro está quando t é igual a zero, mas você vai medir um pouquinho para frente e um pouquinho para trás. Essa variação senoidal, ela tem que período espacial? Por causa desse 2, qual é o período disso aqui? Meio comprimento de onda, tá? Então, repara, se você der o azar de ficar fazendo as medidas de meio em meio comprimento de onda, o que você vai obter? Imagina uma senoide. E aí você amostra aquela senoide exatamente de período em período. Vamos supor, você mediu, deu meio. Aí você vai um período para um lado, vai dar quanto? Sem desenhar fica difícil, né? Deixa eu ver se eu consigo. Vou sair daqui, tá, pessoal? Só um momentinho. Deixa eu ir naquele quadro. Então,
de novo, eu tô pensando no exemplo que a gente acabou de resolver. Então, você tem lá a sua potência média variando com a senoide. Só que você, não, em princípio, você não sabe disso. Então, você vai medir em diferentes posições. Aqui é a posição D. Aí você mediu aqui e mediu aqui. Que valor você vai obter como média? Se você pegar esses valores e dividir pelo número de amostras que você fez. O mesmo valor que você pediu. Exato. Quanto menos componentes multipercurso você tiver, maior a chance de você não amostrar da maneira correta. Por isso que o pessoal fala assim, quanto mais componentes multipercurso houver, maior é a chance de você zerar aquele termo, que para nós foi fácil observar, porque foi feito analiticamente, porque o problema é simples. Mas imagina uma região, você vai para o meio do cruzamento lá como é que chama? Da Afonso Pena com a Avenida Amazonas. Aí você vai medir. Como é que você sabe que aquilo você vai conseguir realmente anular aquele termo? Isso vai ficar mais fácil de ocorrer na medida em que você tenha mais componentes multipercurso. Aí, eu acho que a ideia é mais ou menos por aí. Lembra que uma coisa é você ter a resposta analítica, como a gente tem nos exemplos que a gente mostra, tudo funciona direitinho. A gente tem uma resposta analítica. Mas isso aqui vai ser usado às cegas, né? Esses conhecimentos, essas medidas, o processamento das medidas, você vai fazer as medidas, mas você não sabe a resposta analítica. Então a ideia é quanto mais componentes multipercurso houver, melhor será o resultado obtido através de medidas. Analiticamente, ó, a gente colocou um exemplo com duas componentes e funcionou. Mas é lógico, a gente está olhando aqui e vendo o que está acontecendo. Eu não sei se eu consegui passar a ideia corretamente. Ajudou? Ajudou sim. Beleza. Obrigada. Nada? Mais alguma pergunta? Então, eu já estou prometendo isso a vocês há um tempão. Finalmente, vamos definir a faixa de coerência desse nosso canal rádio. Isso é feito através da representação da dispersão temporal. Lembrando que, como deve ter ficado claro, espero, agora, a gente está pensando no ambiente urbano. Se o ambiente for rural, você puder usar o gume de faca, as coisas ficam mais simples. No caso do ambiente urbano, o multipercurso atrapalha a taxa de transmissão. Vocês vão ver agora que ele cria um limite superior para a taxa de transmissão. Quanto mais obstáculos você tiver, quanto maiores eles forem, pior é o efeito. Então, vamos agora caminhar na direção de definir a faixa de coerência desse canal de rádio, para, enfim, classificar o desvanecimento como sendo uniforme ou seletivo. Então, a gente precisa de caracterizar a dispersão temporal. Então, vamos mais uma vez imaginar aqui o modelo banda larga, onde nós estamos na banda base transmitindo um pulso. Esse aqui é o envelope complexo do sinal transmitido, e se esse tempo de duração desse pulso for suficientemente pequeno, as réplicas chegam até o receptor bem definidas, né? Uma bem separada da outra, cada uma com a sua atenuação, o seu defasamento e o seu atraso. E o atraso aqui a gente está representando por esse símbolo tal. Tal é a medida do tempo no referencial do receptor. O que vai acontecer? O que vai acontecer se essa dispersão temporal for bastante intensa? Imagina um sinal digital sendo transmitido, um bit após o outro, um símbolo após o outro, não importa de que maneira, não importa a modulação.
um símbolo transmitido após o outro. E imagina se essas componentes multipercurso, pelo menos as primeiras, são suficientemente intensas. O que vocês acham que vai acontecer? Um símbolo vai ficar em cima do outro e vai atrapalhar a recuperação. Você vai ter interferência intersimbólica. Dado que o multipercurso existe, ou seja, para acabar com isso, você teria que destruir os prédios. Aí você vai para o ambiente rural, que é o caso desejado, vamos dizer assim. Mas dado que você não consegue derrubar mais os prédios, e dado que existe mercado e um monte de gente na cidade querendo receber vídeo, foto, enfim, você quer transmitir cada vez mais altas taxas de informação e pior, essas pessoas querem receber isso em movimento, dentro de ônibus, dentro do trem, dentro do metrô, caminhando na rua, dentro do carro. Então, o que você faz? Qual é a situação ideal? Dado que o multipercurso existe. O multipercurso existe, não tem como acabar com ele. Qual seria a situação ideal? Essas réplicas chegando mais afastadas entre si ou mais próximas, mais juntas entre si? Mais próximas? Mais próximas. O ideal seria que todas chegassem ao mesmo tempo. Porque você teria um único pulso chegando, uma certa deformação, mas um único pulso chegando no receptor. Todos os símbolos chegando ao mesmo tempo. E aí o único problema ia ser se ele ia ser mais intenso ou menos intenso. Mas isso daí você pode chegar um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda. A gente viu do exemplo anterior que a periodicidade dos desvanecimentos é mais ou menos de meio comprimento de onda. Quanto maior for a frequência, menor o comprimento de onda. Então, você pode chegar um pouquinho para um lado para o outro, de repente consegue receber alguma coisa. Mas, tirando fora esses detalhes importantes, o ideal seria que todos chegassem ao mesmo tempo. Se todos chegassem ao mesmo tempo, esse canal teria que faixa? Qual seria a largura espectral desse canal? Se todas as componentes chegassem ao mesmo tempo? Teoricamente, né? Qualitativamente. A mesma do transmitido. Haveria pouca distorção. Consequentemente, quanto mais espalhado for esse perfil de retardos, a gente vai chamar isso daqui de perfil de retardos. Quanto mais espalhado esse perfil for, o que você acha que acontece com a largura espectral desse canal? Pelo menos no que se refere à uniformidade. Ele é mais ou menos uniforme numa faixa mais larga ou numa faixa mais estreita? Se todos chegarem ao mesmo tempo, o canal vai distorcer pouco o seu sinal transmitido. É como se ele fosse mais uniforme numa faixa mais larga. Quanto mais espalhado for o perfil de retardos, o seu canal é mais uniforme, ou mais ou menos uniforme, numa faixa mais estreita. Então, quanto maior for o espalhamento dessas, temporalmente falando, né, no tempo, quanto maior for o espalhamento temporal associado às componentes multipercurso, mais estreita, menor é a faixa de coerência do canal de rádio. Quanto mais espalhadas forem as componentes multipercurso no tempo, menor é a taxa de transmissão que você pode transmitir sem utilizar truques. E truque é utilizar a equalização no receptor. Atualmente o pessoal está usando o MIMO, MIMO, múltiplas entradas, múltiplas saídas. O que significa o MIMO, o MIMO em inglês? Alguém sabe? Alguém já trabalhou com isso?
Múltiplas entradas, múltiplas saídas. Saída. O que significa isso? Você vai transmitir várias cópias do sinal e vai receber o sinal em vários receptores diferentes para depois processar. Na verdade, é quase isso. Você não vai transmitir o mesmo sinal. Idealmente, você vai pegar o trem de bits, quebrá-lo e jogar esses... Como é que se chama isso? Não sei o nome certo, mas esses subconjuntos em portadoras diferentes. E quando você faz isso, cada portadora vai estar carregando nela uma menor quantidade de símbolos por segundo. Ou seja, cada portadora carrega uma informação com menos taxas de bit. Porque o multipercurso impede exatamente de você transmitir muitos símbolos por intervalo de tempo. Então, ao invés de você transmitir tudo junto numa mesma portadora, você quebra essa sequência de bits e transmite em portadoras diferentes. Porque aí cada uma delas vai transmitir uma taxa menor. E aí, do outro lado, como são portadoras diferentes, né, frequências diferentes, você vai ter que receber isso de alguma maneira, e aí vai ter que ter um processamento por trás para pegar todos esses símbolos e combiná-los de novo na maneira correta. Mas isso está sendo feito, que é um jeito de você poder transmitir mais informação no mesmo intervalo de tempo. Que o outro jeito é jogar uma bomba e destruir os prédios. Como você não pode acabar com o multipercurso, então isso está sendo feito. Ou aumentar a frequência e diminuir o tamanho das células, porque aí você tem basicamente visada direta, que é outra tendência daqui para frente, né? Aumentar a faixa de operação, aumentar a frequência da portadora, utilizando ondas milimétricas. Já tem gente aí pesquisando fazer transmissão em 30, 40, 60 GHz. Mas aí uma folha de uma árvore passa a ser um obstáculo. Então aí não vai ter jeito, vai ter que ser visada direta. E aí as tecnologias vão evoluindo de maneira a tentar vencer, não o multipercurso, que ele vai estar sempre lá, mas vencer as barreiras causadas por esse multipercurso. Então, a faixa de coerência ela está totalmente associada ao espalhamento temporal dessas componentes multipercurso. A gente chama isso perfil de retardos. Caracterizar o tempo de chegada e as amplitudes de cada componente multipercurso é fundamental na definição da faixa de coerência desse canal de rádio. Se a faixa de coerência do canal rádio for maior do que aquela ocupada pelo sinal, o que atualmente é quase impossível, né? A gente diz, ó, o desvanecimento é uniforme, você recebe o sinal sem problema nenhum. O pior que vai acontecer é a amplitude do sinal ser mais intensa ou menos intensa, dependendo da posição onde você está. Caso contrário, o desvanecimento é seletivo, e aí esse curso daqui é uma introdução para caracterizações devidas, né? Só definir ou caracterizar a variação de amplitude passa a não ser suficiente. E aí você tem que ir além, você tem que aprender técnicas de equalização, tecnologias novas que estão surgindo, MIMO, antenas inteligentes, onde o diagrama de radiação varia conforme a necessidade, e por aí vai. Mas tudo isso está fora do escopo desse curso. A gente vai até a caracterização da faixa de coerência do canal rádio. Alguma pergunta antes de prosseguirmos? Bom, eu vou pegar aqui uma figura que está num dos livros, não sei se é o livro texto ou outro. Eu acho que é o livro texto. Então, se você imaginar que você conseguiu transmitir um pulso suficientemente estreito, você, numa certa localidade, faz diferentes medidas em diferentes posições em torno daquela localidade
processa isso e, tirando a média, você obtém uma resposta ao longo do tempo, onde geralmente o tau igual a zero é ajustado para coincidir com a chegada da primeira componente, que nesse caso aqui, ó, coincidentemente, é a mais intensa. Quando houver visada direta, a primeira sempre será a mais intensa. Caso contrário, a primeira pode ser ou não a mais intensa. E a tendência é que, na medida em que o tempo passa, as amplitudes das demais componentes vão diminuindo, porque são as componentes que percorreram uma distância maior até chegar ao receptor. E não só pela distância maior, mas também pelos vários mecanismos de propagação que elas enfrentaram pelo meio do caminho, elas vão chegando cada vez mais fraquinhas. Pelo menos essa seria a tendência em geral, principalmente no ambiente urbano. Então, este é o perfil de retardos que, medido, ajuda a gente a estimar a faixa de coerência do canal de rádio naquela localidade. E aí tem 3 parâmetros que a gente vai prestar mais atenção nos problemas que a gente vai resolver daqui para frente, tá? Geralmente esse gráfico é apresentado ou em nanosegundos, no caso de ambientes indoor, ou em microsegundos, no caso de ambientes outdoor, geralmente é desse jeito, e a potência, geralmente ela é apresentada em decibéis, como é o caso aqui. E quase sempre normalizada. Então, quase sempre a mais intensa, as demais são normalizadas em relação à mais intensa, de maneira que nessa escala em decibéis, a mais intensa parece que com 0 dB. Vocês vão perceber daqui a pouco que o fato delas serem normalizadas não vai impedir da gente calcular os parâmetros que a gente vai apresentar daqui a pouco. Então, por causa de limitações, por exemplo, na aparelhagem de medidas, dependendo da intensidade da potência, às vezes essas potências mais baixas já estão no limiar de recepção do aparelho que está usando para fazer as medidas. De maneira que você não sabe mais se isso aqui é componente multipercurso ou se é ruído associado às medidas que não são perfeitas. Então, geralmente, aí depende da situação, é usado um nível X dB abaixo da componente mais intensa, de maneira que os cálculos que são feitos, eles levam em consideração apenas as componentes que possuam amplitude acima desse limiar. Tipicamente 10 dB ou 20 dB, dependendo da precisão da medida. Então, no caso aqui, o limiar foi escolhido para ser menos 10 dB, ou seja, 10 dB abaixo da componente mais intensa. Tudo aquilo que estiver abaixo desse limiar é desprezado na hora de fazer o cálculo. E aí você tem um primeiro parâmetro que a gente chama de em português, né? Espalhamento do excesso de retardo. Esse parâmetro nada mais é do que o intervalo de tempo entre a chegada da primeira componente e a chegada da última componente, desde que a amplitude seja maior do que esse limiar imposto. O resto você despreza. Então, sendo o limiar X dB abaixo da componente mais intensa, esse intervalo limitado por esses 2 segmentos aqui em azul, eles representam o espalhamento do excesso de retardo nessa situação aqui. Além disso, nós vamos calcular o tempo, né? O atraso médio. A gente chama isso de excesso de retardo médio. Seria a média do retardo entre aquelas componentes que estejam acima desse limiar de X dB.
Só que tem componentes mais intensas e tem componentes mais fracas. Então, logicamente, que as componentes mais fracas não devem pesar tanto nesse cálculo quanto as componentes mais intensas. Então, esse cálculo do valor médio, que a gente em português traduz como excesso de retardo médio, é uma média ponderada. Ela é ponderada pelo valor da potência daquela componente. Só um momentinho, por favor. De maneira que componentes mais intensas, elas possuem um peso maior no cálculo do excesso de retardo médio. E, finalmente, você tem uma espécie de desvio padrão. Esse é o parâmetro mais importante aqui, ó, em vermelho, que, traduzindo para o português, a gente chama de espalhamento RMS dos retardos. Ou seja, é uma espécie de desvio padrão, também calculado de forma ponderada. Ponderada pela potência. Simplificando, essa análise que eu vou fazer agora é bem superficial, mas esse espalhamento RMS dos retardos é como se todo esse perfil de retardos pudesse ser representado por um pulso, cuja largura é sigma tal para um lado, sigma tal para o outro. Ou seja, é como se fosse um único pulso chegando, cuja largura é duas vezes sigma tal, centrado em cima do valor médio dado pelo excesso de retardo médio. É como se fosse um pulso temporal de largura 2 sigma tal, de maneira que, se você fizer a transformada inversa, a faixa de coerência é aproximadamente 1/2 do inverso dessa largura. Vocês vão ver que o resultado, inclusive, no final, é muito parecido com esse. Essa é uma análise muito simplificada do problema. Mas é só para vocês terem uma ideia. Esse espalhamento RMS dos retardos, essa dispersão temporal causada pelo multipercurso, é como se fizesse com que um pulso transmitido com largura T chegasse aqui espalhado num pulso de largura 2 vezes sigma T. Esse espalhamento, esse alargamento, diminui a faixa ocupada pelo canal, ou seja, a faixa em que esse canal pode ser considerado um canal uniforme, ou seja, um canal que afeta o sinal recebido apenas em amplitude, mas não em fase. Eu não sei se isso ajudou, atrapalhou. Alguma pergunta em relação ao que foi dito até o momento? Beleza? Então, os próximos passos é a definição matemática desses termos. No caso do espalhamento do excesso de retardo, é simplesmente o intervalo de tempo entre a chegada da primeira componente significativa e a chegada da última componente significativa. E aqui o significativo é dado por esse limiar, XdB, abaixo da intensidade da mais intensa. Então aqui está o excesso médio, o excesso de retardo médio. Simplesmente você vai pegar a diferença, ou seja, o retardo das componentes multipercurso em relação à primeira, ou seja, a primeira vai pesar aqui com 0. Você vai pegar o tempo que leva para aquela componente chegar no receptor em relação ao tempo de chegada da primeira e multiplicar isso pela potência daquela componente. E cuidado, aqui ó, em watts, não é em dB. Usar valores em dB é só no sombreamento log normal. Todo o resto é em watts ou miliwatts. E você vai dividir isso pelo somatório das potências individuais. Por isso que a normalização, se houver, a normalização do perfil de retardos não vai afetar no cálculo.
Porque se você usar aqui um valor normalizado, mesmo que você não saiba a referência, você vai fazer o mesmo aqui e no final não tem problema. Então, o perfil de retardos pode ser fornecido com as potências normalizadas, que mesmo assim não vai afetar o cálculo do excesso de retardo médio. Nesse somatório, tanto aqui como aqui, todas as componentes contam, inclusive a primeira, que vai contar aqui com 0. Aqui ela vai contar com 0, mas aqui não. Então, todas as componentes entram, inclusive a primeira. Eu estou mantendo a anotação do livro-texto, então o contador começa aqui em I igual a 0. Enfim. O espalhamento RMS dos retardos, este é o parâmetro importante para a definição da faixa de coerência, nada mais é do que um desvio padrão ponderado. Então, por definição, esse espalhamento RMS dos retardos, a gente vai usar esse símbolo sigma tal, para não confundir com os desvios padrões utilizados em outros modelos anteriormente. Então, sigma tal vai representar o espalhamento RMS dos retardos. É a raiz quadrada da média ponderada dos retardos ao quadrado menos o quadrado do excesso de retardo médio. O excesso de retardo médio é dado por essa equação. Então, aqui você simplesmente vai pegar esse valor e elevar ao quadrado. Já isso daqui, ó, é a média dos quadrados. E essa média também ponderada. Ou seja, você vai ter que repetir essa conta, só que agora, ó, com a diferença de tempo entre uma componente de multipercurso e a primeira elevado ao quadrado. Então, infelizmente, essas contas têm que ser feitas 2 vezes. Para o excesso de retardo médio e para o valor médio do tempo ao quadrado. Todos ponderados pela potência, em todos os casos, a potência na escala linear, nunca em decibéis. Esses valores vão dar, tipicamente, da ordem de microsegundo para ambientes outdoor e nanosegundos para ambientes indoor ou rurais. E aqui na próxima transparência é uma tabela que foi tirada do Rapaport. Para quem não sabe, o Rapaport, durante o doutorado dele e depois orientando os primeiros alunos de doutorado, ele acabou fazendo várias medidas, né? Isso na década de 1990, quando o sistema de segunda geração estava sendo implementado nos Estados Unidos, ele fez muitas medidas junto com os alunos, e ele acabou, inclusive, abrindo uma empresa, vendendo um software para fazer caracterização de ambientes, tanto urbanos como rurais, como dentro de plantas de fábricas e por aí vai. Ele ficou um cara muito famoso. Tanto que agora ele deu uma parada, mas ele praticamente escrevia um livro por ano. E aqui, então, são medidas não só baseadas, aqui, ó, Rapaport, 1990. Seidel é um aluno dele. Então, são medidas que ele e os alunos fizeram e medidas obtidas na literatura, feitas por outras pessoas. Então, aqui está o caso Nova York, São Francisco, regiões suburbanas e ambientes indoor. Então, o que eu queria mais chamar a atenção é os tempos de chegada, no caso daqui, é o espalhamento RMS dos retardos, e aquele desvio padrão, sigma tal. Quanto mais ou menos vale o espalhamento RMS dos retardos, na média, nessas situações. Então, por exemplo, pegando aqui numa cidade grande como São Francisco, nós temos aqui algo típico, em torno de 20 microsegundos. Aqui é 1.3, 3,5 microsegundos. Repare que na medida em que o ambiente vai ficando com menos prédios, com menos obstáculos, esse tempo vai diminuindo.
Como assim diminuindo? Cuidado que aqui é nanosegundo, ó. Então aqui, ó, você tem 2 microsegundos. Antes era 20 microsegundos, aqui 2 microsegundos. Por que você acha que houve essa diminuição na medida em que os prédios foram diminuindo, foram sumindo, foram se afastando uns dos outros? Por que geralmente em ambientes urbanos o espalhamento é maior em tempo, do tempo? Porque você tem mais componentes diferentes que podem chegar? Sim, com certeza. Se o espalhamento é maior, porque chegam mais componentes. O truque é o seguinte: as componentes que são usadas para fazer os cálculos, né, são as significativas. Então, quanto mais obstáculos grandes você tiver naquele ambiente, maior é a probabilidade de uma componente que foi lá atrás, refletiu e voltou, chegar intensa. No caso de um ambiente suburbano, basicamente são casas. Então, aquela componente que foi lá, bateu numa casa e chegou até você, ela existe, mas ela vai chegar fraquinha, porque o obstáculo é pequeno. Então, quanto maior o obstáculo, maior a probabilidade da componente que foi lá no fundo e voltou, chegar em você ainda com uma certa intensidade suficiente para atrapalhar, né, a definição da faixa de coerência. Ela vai diminuir a faixa de coerência do seu canal rádio. No caso de ambientes indoor, aí é por causa da própria proximidade física dos obstáculos, como no caso extremo da cidade de Nova York. Nova York é um caso atípico, né? Porque é muito prédio lá. Então, quanto mais próximos estiverem as paredes dos obstáculos, a tendência, ó, é diminuir também o espalhamento. Ou seja, quanto mais prédios, quanto mais corredores você tiver, isso facilita elevar a taxa de transmissão do sinal digital. Quanto menos obstáculos, também. O pior caso, ó, foi aqui esse de São Francisco, onde não é nem um ambiente urbano, nem um ambiente extraordinariamente urbano, carregado de corredores, como em certas cidades. Ou seja, você tem que medir para saber o que está acontecendo. Então, a tendência, em geral, é ambientes com menos obstáculos, o espalhamento em termos de tempo, é mais estreito, e isso aumenta a faixa de coerência do canal rádio, o que na prática significa que você pode transmitir taxas de transmissão maiores. Quanto mais espalhado for o seu perfil de retardos, pior. Isso vai fazer com que você tenha que transmitir taxas menores. Para você saber se você pode transmitir faixas maiores ou menores, você tem que definir a faixa de coerência do canal de rádio. E, finalmente, o espalhamento do excesso de retardo. Isso daqui já ficou claro naquela figura anterior. Você define um limiar. Esse limiar vai depender, entre outras coisas, da aparelhagem que você está usando para fazer as medidas. Se for uma aparelhagem menos robusta, você tem que usar um limiar menor. No caso aqui, 10 dB. Se for uma aparelhagem mais robusta, mais parruda, você pode trazer o limiar cá mais para baixo. Então, valores típicos são 10 dB ou 20 dB, dependendo do que você está fazendo. Uma vez definido o limiar, você vai pegar as componentes que chegam acima desse limiar. O espalhamento do excesso de retardo é a diferença de tempo entre a chegada da primeira e da última mais significativa. É só isso. É só para dar uma ideia de como se comporta esse espalhamento. O que importa mesmo é o excesso de retardo que foi definido anteriormente. Professor? Oi. No caso, então, o retardo tá relacionado com o limiar que você vai usar, certo? Sim.
Com No certeza. caso daquela tabela do Rapaport, Perdão, desculpa. Não necessariamente, por quê? Porque os valores, os cálculos dos valores médios do retardo é feito de maneira ponderada. O único parâmetro que não é feito de maneira ponderada, não é definido de maneira ponderada pela potência, é esse espalhamento do excesso. Mas os outros são. Então, por exemplo, se você pegar esse limiar e trouxer cá para baixo, a potência associada a essas componentes tão pequenininha, que provavelmente pouco vai afetar o cálculo do valor médio e do desvio padrão. entendi. Obrigada. Nada. Mais alguma pergunta? Que a próxima transparência é um exercício só para fixar as ideias, mostrar o cálculo. Perdão. A próxima transparência é a definição da faixa de coerência que eu estou prometendo há um tempão. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Então, finalmente, como definir a faixa de coerência? O tratamento matemático disso não é trivial. Não é trivial. Vocês vão encontrar, mesmo assim, não com todos os detalhes, quer dizer, com quase todos os detalhes, no livro do Lee. O Lee é considerado o papa dessa caracterização, principalmente em ambientes urbanos. Então, ele escreveu um livro que não foi mais editado, essa é a última edição dele, é de 98. Esse Lee participou de diversos desenvolvimentos de telefonia móvel. E antes disso, antes de telefonia móvel, nos Estados Unidos, não só na AT&T, mas também na Pacific Bell depois. Então, e ele é muito importante, ainda está vivo. E escreveu vários livros, um deles esse daqui, é um catatal dessa grossura. Vocês encontram fácil na internet. Inclusive, se não me engano, é o livro principal que o Cássio adota em comunicações móveis. Então, lá na seção 6.8, vocês vão ver os detalhes, que não são triviais, para caracterizar essa faixa de coerência. Mas, basicamente, pensa no seguinte: aqueles pulsos chegando, é como se fosse um pulso mais largo chegando. E a largura desse pulso mais largo chegando é mais ou menos 2 vezes esse desvio padrão, que a gente chama, traduzindo para o português, de espalhamento RMS dos retardos. RMS porque é ponderado pela potência. E aí, um pulso de largura 2 vezes sigma é mais ou menos corresponde, né, se você fizer a transformação de Fourier, a uma sinc, onde ela é mais ou menos uniforme em 1 sobre 4 vezes sigma, né? Ou seja, 1 sobre 2 vezes o tempo de duração daquele pulso. Mais ou menos, tá? Então, quanto menos espalhado for o perfil de retardos, mais coerentes são as componentes que chegam até aquele receptor naquela situação. Mais larga é a faixa de coerência do canal rádio. Quanto mais espalhados forem os perfis de retardo das componentes multipercurso, menos taxa de transmissão, né, você pode transmitir. É como se a faixa de coerência do canal de rádio fosse menor. Então, pegando, né, o que o pessoal faz? Pega 2 componentes ainda assumindo tons senoidais, monocromáticos, mas pega um com frequência ômega 1, pega outro com frequência ômega 2, joga naquele modelo de Clark, acha a autocorrelação entre eles. Essa autocorrelação sai em termos da diferença entre ômega 2 e ômega 1, de um delta ômega. E aí pergunta, para que essa função de autocorrelação seja de pelo menos 50%, quanto tem que valer o delta ômega, ou seja, a separação entre ômega 1 e ômega 2. Esse delta ômega é definido como uma faixa de coerência do canal de rádio. Então, esses detalhes a gente não vai mostrar aqui, mas no final você chega para uma correlação de 50%, 1 sobre 5 vezes o espalhamento RMS de retardo.
naquela análise simplificada de baixo nível, né, assumindo que o espalhamento de retardos é um pulso de largura 2 sigma tal, a gente estimaria aqui 1 sobre 4 sigma tal. Olha só. Então a ideia é mais ou menos essa. A matemática vai acabar te dando valores mais precisos. Mas a ideia é mais ou menos essa. Quanto mais próximos esses pulsos, essas componentes chegarem, maior é a faixa de coerência do canal de rádio. Quanto mais espalhada eles chegarem, pior, mais estreita é a faixa de coerência do canal de rádio. Ou seja, a sua resposta ao impulso vira um pulso de largura aproximadamente 2 vezes sigma tal. A ideia é basicamente essa. A matemática eu deixo para quem quiser depois ir lá no livro do Lie, para ver lá as funções de Bessel que aparecem como consequência. E mesmo assim, aproximado, que as contas são mais difíceis ainda. Se você quiser uma correlação maior, aí você divide por 10 essa faixa de coerência. Se eu não estou enganado, isso daqui é utilizado quando você tem modulação em amplitude, onde os efeitos deletérios do multipercurso são menores, e isso daqui nos demais casos. Ou seja, se você tem uma modulação em fase ou em frequência, AM, FM, PSK, etc., os efeitos do multipercurso são deletérios. Se o seu sinal ocupa uma faixa que é mais estreita que a faixa de coerência do canal rádio, você vai assumir que o desvanecimento é uniforme, independente da modulação, e que o multipercurso afeta, basicamente, é na amplitude do sinal. Ele chega mais intenso ou menos intenso. Caso contrário, vocês vão ter que fazer outro curso e o livro-texto, provavelmente do Lie, vai ser muito mais importante do que o livro do Rapaport. Em princípio, o canal de rádio não distorce sinais que possuam largura espectral menor do que a faixa de coerência. Ou seja, basicamente, você não vai precisar de equalização, você não vai precisar de mimo e por aí vai. Basicamente, você vai ter o sinal ou mais intenso ou menos intenso. E aí você, se por acaso a cobertura não for suficiente, você vai ter que pedir autorização para colocar mais antenas e uniformizar a cobertura sobre a cidade. Para concluir a aula de hoje, esse é o exercício típico que vocês vão encontrar, não só na prova, mas também no livro do Rapaport. Fornecido o perfil de retardos, a gente vai fornecer isso dessa maneira, Isso aqui representa o tempo de chegada da componente multipercurso, no nosso caso aqui em microsegundos, e aqui o nível de potência associada a cada componente multipercurso. A potência média com que essa componente chega naquele local. No caso aqui eu não normalizei, mas elas poderiam ter sido dadas normalizadas, e isso não ia afetar o nosso cálculo, porque as médias são todas ponderadas pela potência. Então o exercício é muito simples. Seja o perfil de retardos do canal de rádio considerado estacionário, como ilustrado na figura ao lado, determine aqueles parâmetros, aqueles 3 parâmetros que ajudam a fazer a caracterização temporal desse canal de rádio. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o cálculo do retardo médio ponderado pela potência. Lembrando que essa potência tem que ser em watts ou miliwatts. Então, repara, a primeira componente conta. A diferença de tempo dela para ela mesma é 0. E a potência é 10 elevado a menos 7 dBm. Ou 10 elevado a menos 7 miliwatts. Então, apesar disso aqui ser 0, a gente põe aqui. O próximo, esse cara daqui, cujo intervalo de tempo em relação à primeira é de 1 microsegundo. Então tá aqui, Eu não coloquei um microsegundo, mas no final
a gente vai obter valores em microsegundo. E a potência dele é 10 elevado a menos 8 miliwatts. O segundo chega em 2 microsegundos. E a potência dele, 10 elevado a menos 9 miliwatts. E, finalmente, a última componente chega em 4 microsegundos e a potência dela é 10 elevado a menos 8 miliwatts. E eu divido isso pela soma das potências individuais, inclusive da primeira, que aqui não vai contar, mas aqui vai. Se você fizer as contas, repara, as potências no numerador, obviamente, tem que ter a mesma unidade das potências no denominador. Então, por isso que não importa se isso aqui for normalizado, não vai importar, porque como é uma razão ponderada, não vai ter problema nenhum. E aqui, ó, os tempos foram dados em microsegundos. Consequentemente, o resultado final é em microsegundo. Aqui deu 0,43 microsegundos. Depois você vai repetir o mesmo procedimento, só que agora com os tempos ao quadrado. Então, repara, é basicamente a mesma conta, só que os intervalos de tempo, ó, elevados ao quadrado. O primeiro continua não contando, o segundo é 1 ao quadrado, o terceiro é 2 ao quadrado, o último 4 ao quadrado. De novo, ponderados pela potência. No final, você vai obter em microsegundos ao quadrado. Deu 1,438 microsegundos ao quadrado. E, finalmente, com esses dois valores, você consegue calcular o espalhamento RMS dos retardos. É a raiz quadrada deste valor aqui, menos o quadrado deste valor aqui. E o resultado vai dar em microsegundos, no nosso caso, 1,12 microsegundos. E com isso a gente consegue, então, calcular a faixa de coerência para o canal de rádio. Para 90% de autocorrelação, coerência, e para 50%. Ou seja, se o sinal, nessa situação, nesse ambiente, se o sinal que você for transmitir tiver uma largura espectral maior do que essa, provavelmente você vai ter que utilizar a equalização para receber esse sinal, porque ele vai chegar distorcido. Para quem não sabe, equalizar é que nem aparelho de som. Você vai e filtra, ou deixa passar menos, ou deixa passar mais os graves e os agudos, de maneira a tentar fazer o som, no seu entendimento, o mais uniforme possível. Aí cada um tem um ouvido diferente. No caso aqui, a equalização é uma filtragem onde você atenua ou dá ganho a certas frequências para tentar fazer com que o espectro do sinal recebido seja uma réplica do sinal transmitido a menos de uma amplitude e fase linear. Alguma pergunta, pessoal? Isso daqui, ó, faltam mais alguns exercícios na próxima aula, mas praticamente isso daqui já está quase que encerrando o nosso curso. O que estava faltando era definir a faixa de coerência do canal rádio. E na próxima aula a gente vai usar os parâmetros que a gente já calculou até o momento para definir se o desvanecimento é uniforme ou seletivo. E se esse desvanecimento, seja ele uniforme ou seletivo, se ele é rápido ou lento. O uniforme e lento é o melhor dos casos. O rápido seletivo é o pior dos casos. Antes de concluir, alguma pergunta? O pessoal, então, eu vou encerrar a aula e daqui a pouco eu ponho esse vídeo na internet, no YouTube. Opa, cadê aqui? Bom fim de semana.